E eu quero convidar a sua atenção para a leitura do texto fundamental que fundamenta este assunto, que está no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 8. E este texto, nós estamos aqui com a parte do texto relacionada ao assunto nosso. Na verdade, o versículo de Lucas 18, verso 8, ele começa com a expressão e digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Depois o Senhor diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então este é o nosso assunto, haverá fé na terra. Este texto em Lucas, ele fala da conversa do Senhor Jesus com os seus discípulos. Quando ele usa a expressão, quando vier o Filho do Homem. Então Jesus está afirmando ali que ele um dia virá. E ao proferir essas palavras, o Senhor Jesus olhava ali para o futuro, mais especificamente para a nossa geração atual. E ele claramente antevia essa geração atual. E prevendo a ausência quase total de fé nos nossos dias, o Senhor Jesus então formulou esta pergunta. Mas aí vem agora uma pergunta da nossa parte para a análise do nosso assunto. E a pergunta é a seguinte: que tempo é este a respeito do qual o Senhor Jesus está falando? Esse tempo, ele está falando a respeito do tempo do arrebatamento da igreja. Então, este é um tempo que está relacionado ao arrebatamento da igreja, e aqui está uma pergunta que o Senhor Jesus fez. A pergunta, ela sai do contexto do assunto a que ele estava se referindo. E ela passa agora para um outro contexto, o contexto de um outro tempo. Ela passa daquele tempo em que Jesus estava falando e ela dá um salto para a nossa época, quando o Senhor Jesus usa a expressão, quando o Filho do Homem vier. Ou seja, é como se ele dissesse, quando eu vier buscar a igreja, ou então quando eu vier arrebatar a igreja, ou então quando o Espírito Santo completar a sua missão, ou por fim, quando a igreja estiver totalmente preparada para esse momento. A outra pergunta nossa é esta: que igreja é esta preparada para este momento? Esta igreja é a igreja fiel do Senhor Jesus. Então, quando você faz essa pergunta, quando o Senhor Jesus faz a abordagem do texto, ele se refere ao arrebatamento da igreja e Jesus faz essa pergunta que ela precisa ser respondida nesta última hora. Agora, à luz do que o cristianismo e alguns chamados grupos cristãos, evangélicos, tradicionais, pentecostais, neopentecostais, cujo caos moral e ético e religioso estão estampados em todas as manchetes e em todas as revistas do mundo, a pergunta é: qual seria a resposta de cada um deles? A preocupação da pergunta do Senhor Jesus é: nessa época, ou nesse momento, ou quando ele vier buscar a sua igreja, ele irá encontrar fé verdadeira? O mundo terá uma expressão de fé que possa ser apresentada ao Senhor Jesus? Quando se fala sobre fé, nós podemos ir direto à carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus diz no capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, fé, ou a fé, ela é um fundamento firme, ou seja, não é essa fé que as pessoas pensam que ela existe. Aí você faz mais uma pergunta. A fé verdadeira existe hoje? É uma pergunta que está dentro do nosso raciocínio. O que é essa fé que se apresenta nos dias de hoje? Então, há muitas maneiras de se falar em fé e de as pessoas se mostrarem como cheias de fé. Nós podemos ver algumas maneiras, como, por exemplo, essa aqui, a fé supersticiosa. Há pessoas que ficam, às vezes, diante do sol, quando o sol nasce. Ali está uma fé mística, uma fé que crê no amanhecer do sol ou no pôr do sol. Isso nada tem a ver com a fé salvadora. Por quê? Porque essa fé, professada desta maneira,
ela é uma fé que emerge do homem, ela é gerada por ele. E tem um detalhe, é uma fé que não passa da sepultura do homem. A fé à qual o Senhor Jesus se refere é a fé chamada fé salvadora, que se encontra naturalmente no caminho de uma nova vida, um novo nascimento, uma vida nova e de um testemunho novo na vida do homem. Isto é fé. Quando o homem gera ou ele quer gerar a fé, ele faz ali um esforço muito grande. É um esforço muito grande que ele tem que fazer. Mas mesmo assim não consegue gerar a fé verdadeira. Na verdade, a fé verdadeira, ela não é gerada. Por quê? Porque ela é geradora, ela gera vida. Que tipo de fé Jesus, quando vier, achará na terra? Então nós temos vários tipos de fé. A fé da superstição, a fé relacionada à crendice, a fé relacionada a misticismo, é todo tipo de fé que se manifesta nos dias de hoje, em nossos dias. Por exemplo, uma fé que foi manifestada por um grupo no advento de Jesus. O que esse grupo fez? Subiu a um alto monte, todo mundo usando roupa branca para esperar Jesus chegar. Esta é a fé chamada adventista. A fé que marcou o dia da volta de Jesus e foi uma decepção para todos aqueles que creram nisso, porque Jesus não veio naquele dia. A fé na razão. O que é a fé na razão? A razão não comporta a fé. Ou seja, a razão não define fé. Fé racional é aquela que vem do homem, ou seja, que emerge do homem. Ela é de baixo para cima. A fé emocional, aquela fé que as pessoas criam para impressionar através do emocionalismo. E aí, às vezes as pessoas olham isso e dizem, fulano é uma pessoa cheia de fé. Então são manifestações de fé dos nossos dias. Outra fé, outro tipo de fé é a força de vontade. O dia que a pessoa consegue, após várias tentativas, passar no vestibular, alguém diz, fulano é uma pessoa de fé. Então isso é uma fé relacionada a esforço humano, a boa vontade humana. A fé supersticiosa, que precisa de objetos nas mãos das pessoas, uso de amuletos, ferraduras, a série de objetos, é a fé da superstição. Na verdade, eu quero dizer para você que a fé geradora, a fé ela é geradora, mas ela não é gerada. Ou seja, a fé que salva, a fé que vem de Deus, ela não é gerada pelo homem, porque é ela quem gera. O religioso ou a religião, ela quer gerar a fé. A filosofia também tenta gerar um tipo de fé. A teologia também faz a mesma coisa para gerar fé. Agora, a razão não gera a fé. A fé verdadeira, ela só é gerada na eternidade. O que vem da eternidade é um projeto. Então, nesse projeto, existe o homem, entre o homem e Deus. Deus criou nele um agente de união. E esse agente de união, o homem não consegue entender esse Deus pelos seus esforços. Por quê? Porque dizer simplesmente, ou de uma forma racional, que Deus existe, é uma forma de expressão apenas filosófica. Isso não é fé. Essa é uma concepção até racional. Mas a fé que vem da eternidade, ela é um dom de Deus, ou seja, uma dádiva de Deus. Porque a palavra do Senhor diz exatamente assim. Acompanha comigo. A palavra diz na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, dizendo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é uma dádiva de Deus, é do ato da ação de Deus conceder a fé. Assim sendo, portanto, você tem duas origens da fé. Por um lado, você tem uma fé que é originária da obra criadora. Ou seja, sendo a obra criadora, essa fé ela emana ou ela emerge do homem, porque o homem é a maior expressão da obra criadora. Mas é uma fé racional. Por quê? Porque ela é baseada na filosofia que o homem cria ou na teologia que ele cria. Uma forma de estudar Deus.
A razão não entra na eternidade. Por quê? Porque a razão ela morre com o homem. Você quer saber o que é a história do homem? É olhar para uma lápide numa sepultura. Está ali, aqui jaz fulano de tal. Nasceu em tal data, morreu em tal data. Agora, a fé da obra redentora, que é outra característica da fé, esta fé, ela vem de cima. Por que ela vem de cima? Porque ela é dom de Deus, como nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 8. Quando você fala em religião, você está falando do que é razão. A palavra religião é aquilo que é racional, aquilo que depende da razão filosófica. Então, a filosofia, ela prega exatamente isso, aquilo que é racional, aquilo que é razão. Ela parte do conhecido. Ela fala da relação do homem com o homem, com a natureza e com um ser eterno que atribui o nome de o Criador. Os filósofos não falam mal de Deus. Por quê? Porque eles conhecem um Deus, mas um Deus racional. Então isso se chama a razão teológica. O que é a razão teológica? A razão teológica é quando a teologia, que também não fala de Deus, mas ela tenta explicar Deus pela razão. Aí a partir de agora, nós temos mais algumas perguntas a fazer. Então está aqui, haverá fé na terra? E a pergunta é, a razão entra na eternidade? A fé, ela é um fato exclusivo, ela é geradora. Mas a razão criada pelo homem, ela leva o homem à eternidade? O que nós estamos vendo nessa expressão aqui do nosso texto é a pergunta do Senhor Jesus. Haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Aquela fé salvadora que conduz o homem à eternidade. É essa fé que o Senhor Jesus, quando vier, Ele quer achar na terra. Uma fé salvadora. Ninguém vai para o céu porque é filósofo, porque a filosofia é racional, porque ela parte do conhecido. A revelação é o contrário. Ela vem do desconhecido, aquilo que o homem não conhece, mas que Deus revela. Então a filosofia é da razão, e sendo assim, um tem a sua razão, e naturalmente outro terá a sua razão dentro do mesmo prisma. A razão ela não vai entrar na eternidade porque ela vem do homem. E o homem ele pode ser até racionalista e dizer que Deus existe. Mas a sua experiência com Deus precisa vir de cima para baixo e não o contrário. Por exemplo, dizer que Deus existe por uma concepção filosófica é uma coisa. Mas dizer que Deus existe por uma operação de convencimento do Espírito Santo é outra coisa completamente diferente. E você pergunta, qual é então a diferença? A diferença é que em uma não há transformação do homem, mas na outra sim, Deus muda completamente a vida do homem. Uma coisa é fazer um curso de filosofia ou teologia, o saber não ocupa espaço. Mas não se pode abdicar da experiência com Deus, que isso aí é uma coisa diferente. Não se pode confiar em teologia, porque ela também é racionalista. Você pode ter, por exemplo, os vários tipos de teologia. Qual o tipo que você quer adotar de teologia? Existe a teologia tomista, né? Existe, que era de São Tomás de Aquino, ou de Tomás de Aquino, a teologia cristã, que fala do cristianismo, teologia budista, a teologia hinduísta. Então, todas essas teologias, elas falam exatamente daquilo que é humano, a teologia agostiniana, a teologia alexandrina, a teologia espírita. Então, qual dessas que as pessoas querem adotar? Cada uma tem a sua linha de pensamento filosófico. As escolas de filosofia de hoje, para te deixar claro isto, elas são resultado daquilo que os primeiros filósofos criaram. Era Sócrates, Platão e Aristóteles. Nada mudou. Alguns filósofos, inclusive, se tornaram até ateus cristãos, como foi o caso de Kierkegaard, de Althusser e outros até. Kierkegaard, por exemplo, ele escreveu sobre a teologia da angústia,
Uma pessoa que conheceu a verdade e se tornou um ateu cristão por causa da teologia. Então a pergunta, teologia leva alguém para o céu? Essa é a nossa pergunta. O que nós estamos mostrando é que a fé que vem de Deus, ela não é racional. A razão religiosa não tem nenhum valor para a fé. A fé, ela é um agente de união entre o homem e Deus. Que fé é esta produzida por teólogos que foram influenciados pela filosofia e levaram para dentro do âmbito, e levaram tudo isso para dentro do âmbito da fé? A fé, na verdade, é aquilo que está definido em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Tudo que está fora disso é razão. 2000 anos desde Adão a Abraão. Mais 2000 anos desde Abraão até Jesus, números aproximados. 2000 anos é o período aproximado da história da igreja hoje. E ela está vivendo o seu tempo final. E a pergunta do Senhor Jesus ainda está de pé. Haverá fé na terra? A fé nos nossos dias, nós podemos resumir com algumas colocações para você poder ter uma ideia. O que está existindo em nossos dias a respeito de fé. Por exemplo, o sistema religioso que governou o mundo no período chamado medieval, conhecido como período de escuridão da história do mundo. Cerca de 1000 anos naquele período que uma instituição religiosa, uma igreja, governou o mundo na chamada Idade Média. Naquele período se deram fatos na história que foram considerados como os piores fatos que já se conheceram, mas que ocorreram com o nome de cristianismo. Então esse governo religioso, ele foi responsável, por exemplo, pelas mortes dos grandes mártires da Igreja do Senhor Jesus. O sistema religioso que existe hoje é o resultado daquele que existia no período medieval. Ele possui as 3 coisas que se constituem o grande problema do mundo religioso dos dias de hoje que está ao nosso redor. A violência, sexo e dinheiro. Os maiores escândalos religiosos que agora estão como resultado dos mesmos escândalos que existiam naquele período. Mas naquela época ficavam ocultos por causa da ausência da informação ou da liberdade de informação. A pergunta é a seguinte: é essa a igreja de Cristo? É essa a igreja que o Senhor Jesus, quando vier, ele achará fé na terra no meio dela? Notícias recentes dão conta de que uma doutrina da fé que consente com todo tipo de abuso que aconteceu e acontece nos meios religiosos. Você pergunta, isso seria uma igreja de Jesus? Foi por uma igreja assim que Jesus morreu? Nós estamos falando isso porque isso é apenas uma amostra dos 1000 anos que ficaram para trás em termos de escândalos e escândalos feitos em nome de Deus dentro do cristianismo. Agora, é esse o evangelho que nós cremos nele? É esse o cristianismo que nós adotamos? Nunca. Eles pregam uma fé nos homens, na mentira, no engano, na vaidade, na hipocrisia, na tradição, no crime e na infelicidade das pessoas. Agora, quem creu em uma mentira milenar pregada por um cristianismo assim, você pergunta, aonde vai parar? Esse cristianismo é infalível? É esse o cristianismo apostólico deixado pelos apóstolos? Não é. Por quê? Porque pegou a sua tradição, o regime político, religioso, social que criou. Colocou os chamados pais da igreja, que não tem nada a ver com a igreja. Alguns até foram servos de Deus, mas não tinham discernimento, disseram coisas que estão anotadas nos livros que até mesmo nesses livros foram excluídas várias verdades da Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Excluíram aquilo que receberam dos apóstolos. Por quê? Porque muitos deles desconsideravam a salvação pela graça e fizeram uma mudança de tudo.
E o evangelho apóstata dos dias de hoje está seguindo o mesmo caminho: violência, dinheiro e sexo. Dizendo-se que essa igreja apostólica é uma igreja apostólica, mas não tem nenhuma estrutura, seja de corpo, não tem o sangue, não tem vida. Dizer que isto é a igreja apostólica, isso não existe. A igreja que vai ser arrebatada, ela é corpo e ela é sangue. Sangue porque nela há a operação do Espírito Santo nesta hora. Para quê? Para preparar esse corpo, o corpo que tem vida. A religião deixou o Novo Testamento e prega o que ela acha, o que ela pensa, como por exemplo os dogmas. Um exemplo de dogma foi um deles feito com relação a Maria, que foi assunta aos céus em 1950 através de um dogma. O que é um dogma? O dogma ele é uma mentira em nome de uma verdade. O dogma é uma opinião ou um pensamento que não precisa ser comprovado. E por que o dogma? Por que ele existe? Por causa da ausência da revelação, a ausência do Espírito Santo. Ele transforma a misericórdia, aquilo que Deus fez por nós, em injustiça, em coisa do homem. E é esta a fé que o Senhor, quando vier, achará na terra? É a pergunta. Infelizmente, estamos nos deparando com uma grande verdade nos nossos dias. Que a verdade foi pronunciada pelo Senhor Jesus quando ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a profecia a respeito do tempo que o mundo está vivendo hoje, esse tempo é o tempo da vinda do Senhor Jesus. E quando o Filho do Homem vier, a pergunta: achará fé na terra? A maior doença do mundo de hoje é uma crise chamada crise existencial. E ela acontece quando o homem não tem fé, ele não alcança a fé salvadora. Ele fala de fé, mas não sabe o que fé é esta. Não sabe por que veio ao mundo, não sabe por que vive, não sabe por que morre. É um infeliz. Por isso ele faz essas perguntas filosóficas. Ele vai para a teologia, ele vai para a razão, mas não encontra o Salvador. A nossa palavra aqui é uma palavra de advertência, de lembrança. Não temos nada contra a religião de A ou de B. A nossa preocupação aqui é que o problema esteja entrando no nosso meio. E a pergunta é: haverá fé na terra? Nesse momento em que a igreja se prepara para o arrebatamento, o Senhor Jesus achará a fé verdadeira na terra? Olha, que o Senhor nos prepare para darmos uma verdadeira resposta a essa pergunta quando o Senhor vier.